Olá, sobreviventes da pandemia! Estamos aqui para falar com vocês sobre um tema muito falado, muito forte. Esse negócio de, como assim? O que é ser homem? O que é masculinidade tóxica? O que é masculinidade bíblica? A Bíblia é machista? Então hoje eu estou aqui com o nosso grande amigo, pastor Marcos Rocha, o grande Marcão, grande mesmo. E a gente queria conversar hoje, então, sobre esses aspectos do que a identidade que nós temos em Deus revela sobre nós enquanto homens, né? A gente já falou no episódio passado já sobre as mulheres, né? E agora a gente quer falar sobre nós homens, o que realmente Cristo revela sobre a minha identidade como homem. Muito bom. Oi, galera. Joia tá aqui, participar, né? Muito bom a gente falar desse tema. A Roberta já falou um pouquinho semana passada sobre o aspecto mais das meninas aí, das mulheres, né? Acho que a primeira coisa para a gente entender é ir lá no início de tudo, né? Deus é o nosso Criador e Ele nos deu uma forma masculina e uma forma feminina para a humanidade. Então eu acho que é importante a gente entender isso. Isso não foi ao acaso, né? Não tem nada ao acaso em Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem algo que Ele quer expressar dele mesmo, né? Então Deus criou a humanidade, macho e fêmea, né? É lógico que a Bíblia fala que o macho foi criado primeiro, a fêmea depois, né? Então tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma explicação, mas não é porque o macho é mais importante do que a fêmea, né? E não é também porque Deus criou o macho, viu que foi ruim, né? Então ele falou, vou criar uma mais aperfeiçoada. O homem não é a versão beta. Não é por isso também não, tá bom? É só porque Deus é um Deus de pedagogia, então ele ensina em toda a forma como ele cria, toda a forma como ele vai, né, fazendo, realizando, ele vai ensinando pedagogicamente princípios espirituais. Mas então a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou o homem e deu ao homem uma imagem conforme uma semelhança. Então isso aqui é uma imagem, diferente da mulher. Graças a Deus, né, o macho tem aspectos físicos, né, na imagem mesmo de quem nós somos, diferente da mulher. Então, Deus colocou diferenças. Primeiro ponto, eu acho que é importante a gente entender que é para ser diferente. E às vezes a gente fica tentando encontrar a nossa alma gêmea na vida, tentando encontrar um igualzinho a nós. Não vai dar certo. Porque Deus justamente colocou diferenças, e às vezes nós vamos perceber que são diferenças gritantes, né, entre macho e fêmea, e é de propósito. Então eu tenho que entender que um completa o outro, não concorre com o outro. Então Deus não criou isso para a gente ser concorrentes um do outro, ficar competindo. Macho e fêmea, quem que é melhor, quem que é mais inteligente, quem que é mais capaz. Não, nós estamos vivendo num mundo, né, onde lá as feministas querem dizer que as mulheres, né, têm um lugar ao sol, que as mulheres são melhores e tal, e os machistas ficam lá, não, é o homem e tal. Não é isso. A gente tem que entender que há diferenças, explorar as diferenças e completar. Entender que macho completa a fêmea completa macho. Entender que nós temos aspectos na masculinidade que revelam quem Deus é. E também temos aspectos na feminilidade, né, que revelam quem Deus é. Então eu não posso dizer que Deus é masculino. E nem também dizer que Deus é feminino. Então há uma imagem que revela uma semelhança. Então isso nós temos que entender. Então quando nós homens olhamos para o nosso corpo, e não só o corpo físico, mas a personalidade, a forma masculina de pensar, a forma, porque se eu pedir para uma mulher, Estevão, descrever essa mesa, ela vai descrever com um olhar feminino. Então ela vai chamar a atenção de alguns aspectos dessa mesa. Se eu pedir para um homem descrever a mesma mesa, ele vai descrever muito provavelmente com aspectos, ele vai ver coisas aqui que uma mulher não chama atenção, mas para o homem chama atenção. O que é isso? São diferenças da personalidade masculina e feminina
que é uma imagem que Deus deu para revelar uma semelhança, tá? Então, eu acho que essa é uma introdução, mas vamos para a pergunta que você fez. E a pergunta é: o que Cristo revela desse aspecto masculino, né? É importante a gente entender que Cristo veio numa imagem masculina, né? Como homem fisicamente, mas como Deus, ele tem também aspectos femininos, né? Então a gente precisa entender isso. Mas vamos lá. Explosão de cabeças agora. Tem muita coisa que Cristo revela para nós homens. A gente tinha que ficar aqui horas e horas explorando isso, que seria fantástico, né? Sim. Mas eu vou escolher uma, tá? Cristo, ele saiu do lugar dele de conforto, ele estava à direita do Pai, ar-condicionado perfeito, temperatura perfeita, né? Comida perfeita, nada fora do lugar. Aí ele veio interferir na humanidade. Ele veio, né, interferir e interceder pela humanidade, tomar as dores da humanidade. E isso é um aspecto legal de Cristo, que o homem, Deus dotou o homem para isso. O homem foi criado por Deus para interferir. Tanto é que na imagem, no físico, Deus deu um instrumento para o homem para penetrar, que é o pênis, e não deu para a mulher. Por que será isso? Por que Deus dotou o homem com uma imagem que é só o homem que tem, e a mulher não tem? Então, por quê? Porque um dos aspectos da masculinidade é justamente essa inseminação, essa interferência na sociedade, essa interferência na família, essa interferência nas relações. Então o homem precisa penetrar. E agora, né, galerinha, vamos lá, vamos entender. O homem precisa penetrar, e quando eu estou falando isso, eu não estou falando só da questão física, né? Porque tem gente que acha que ser macho é sair, né, penetrando tudo quanto é buraco por aí, né? E não é nada disso, né? Então, o homem precisa entender, quando eu digo que o homem tem que entender que ele tem que penetrar, é isso mesmo. Ele está vendo, por exemplo, uma situação na rua, uma briga acontecendo na rua, de, sei lá, um homem batendo uma mulher na rua. E aí eu, como homem, eu tenho que entrar nessa situação. Né? Tem aquele ditado que diz, briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, isso não é bíblico. Briga de marido e mulher, a gente precisa ajudar, né? Então, esse aspecto da interferência masculina, do posicionamento, né? De ser um homem ereto, o que significa isso? Para eu penetrar, para eu interferir, eu tenho que ser um cara de postura, um cara de atitude. Eu não posso ser um molenga. Eu não posso ser um marido vai com as outras, né? Maria vai com as outras. Não é marido, não, gente. É Maria. Eu não posso ser. Eu não posso ser. Também não. O marido só vai com a minha. É verdade. Mas eu tenho que ser um homem de postura, de atitude. E isso independente da idade. Eu não tenho que ser mais de 18 anos para interferir. Eu posso ser um cara, um menino de 10 anos e ver lá 2 colegas meus discutindo, brigando, e eu entro, eu trago paz, eu interfiro na questão. E aí, então, há uma grande tentação do homem, né, de não interferir, de ser omisso, de escolher sempre o lugar mais confortável para ele. E Cristo não escolheu o lugar mais confortável. Então, Cristo ajuda a gente, esse é um aspecto, né, que ele nos deu na nossa masculinidade, que revela a semelhança com Cristo. Que ótimo. E eu achei interessante esse ponto que você falou sobre a interferência. Então, é nosso papel também, por exemplo, proteger as mulheres e que, por exemplo, mulheres que estão sendo agredidas, estão sendo abusadas, né? Seja ela a nossa mãe, seja ela a nossa esposa, a nossa filha, uma amiga, ou uma irmã da igreja, do colégio, né? Alguém assim. Então, isso é um papel também do homem, né? Um papel importante do homem, essa defesa, essa postura. E aí a gente percebe por que fisicamente o homem é mais forte do que a mulher. Tá vendo? É uma imagem, é uma outra diferença entre o macho e a fêmea. O macho, ele é mais forte.
né? E ele é mais forte não para bater, não para oprimir, não para sobrepujar a fêmea, mas ele é mais forte justamente para trazer segurança para a fêmea, justamente para proteger, na sociedade o homem tem que exercer esse papel, um papel de proteção. E às vezes o homem quer ser respeitado, mas ele não quer se dar ao respeito. Então tem muito homem por aí que cobra da mulher o respeito, mas ele não exerce, ele não ama essa mulher a tal ponto de dar a vida por ela, de respeitá-la, né? E aí ele fica cobrando respeito, mas ele não faz o papel. E como é que ele quer que a mulher respeite se ele não se dá o respeito? Se ele é um cara covarde, se ele é um cara que usa a força física para bater e não para proteger, tem muita... Olha, gente, eu vou te falar. Tem muito homem aí que bate em mulher no século XXI e cada vez mais. Cada vez mais. E Deus nos deu um músculo mais forte, uma constituição física mais forte para proteger. Então é para esse homem abraçar essa mulher, amparar essa mulher, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Tá vendo? Então, não é só fisicamente, é também fisicamente. Até tô lembrando do menininho lá, né, que protegeu a irmã do cachorrinho, né? Sim. Bridger Walker é o nome dele. Ele tem 6 anos e, vestido de Capitão América, grudou os olhinhos no tablet. Era bom demais para ser verdade. Do outro lado, nada menos do que o Capitão América. No vídeo, Chris Evans, o ator que dá vida a um dos personagens mais admirados do cinema, disse que Bridger teve um ato heróico e que a irmã devia ter orgulho de ter um irmão mais velho como ele. Bridger não tinha escudo, mas se jogou na frente do cachorro feroz de amigos para proteger a irmã mais nova. Foram muitas mordidas no rosto e na cabeça, 90 pontos ao total, e cirurgia para corrigir os cortes. O fã dos super-heróis não quis se vangloriar. Poucas palavras e uma certeza. Se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Ele arriscou a própria vida. Como nós estamos carentes desse tipo de homem na sociedade? E você vê, era uma criança. Dando aula para adultos. Então ser macho não é acima dos 18. Uma criança pode ser um homem e proteger uma irmã. Né? Então, é muito importante isso. É muito importante a gente resgatar esse conceito da masculinidade, de gerar segurança para a vida da mulher. A mulher tem uma necessidade de segurança. Vamos lembrar? Deus criou a mulher da costela do macho. Então, essa mulher tem necessidade de ser envolvida, porque ela foi tirada de um lugar onde ela era envolvida. Então, entendeu? Então, ela tem uma necessidade intrínseca, toda mulher, ela tem uma necessidade intrínseca de ser o quê? Envolvida. Por isso que ela gosta do abraço, por isso que ela gosta do aconchego, e por isso é tão grave quando uma mulher apanha de um homem. Porque ela olha para um homem e lá no mais profundo dela, ela esperava ser protegida, amparada por esse homem. E aí quando esse pai ou qualquer outro adulto ou tio, agora está até aí, né? Nós vimos o escândalo desse tio que abusava daquela menininha dos 6 aos 10 anos e depois engravidou a menina. Então, essa figura do homem, né? Que independente de ser tio, pai ou quem quer que seja, que deveria proteger essa mulher e ao contrário, ele abusa, ele usa da força física para abusar, para invadir a vida, a intimidade dessa menina, isso é terrível, porque isso desconstrói tudo que Deus fez. Isso desconstrói completamente o objetivo de ser macho e ser fêmea. É totalmente o contrário. E é isso que nós estamos vendo na sociedade, uma distorção do que é o papel de ser homem e ser mulher. Por isso é tão importante falar desse assunto aqui hoje. Sim. E eu acho que um outro aspecto também que eu queria trazer aqui, entendendo a questão da responsabilidade, né, do homem, dessa questão da proteção, da interferência, mas também a questão de que hoje a sociedade ela não incentiva as pessoas, especialmente os homens, a assumirem responsabilidades, principalmente quando se trata de famílias. Né? A gente vê que hoje a gente
vê, assim, os famosos adolescentes de 30 anos, né? Isso. Que eles continuam vivendo como se ainda tivessem na infância, né? E assim, nada errado com ser adolescente, tá bom, gente? Tudo bem. Apenas é uma fase, né, que passa. Né? A gente vai crescendo e a gente tem que assumir responsabilidades. É uma fase de transição. Exatamente. Entre a infância e o adulto, né? E que era para ser mais curta, mais rápida, e cada vez mais ela está se alongando. Isso. Exatamente. Então, assim, o que a gente pode aprender com a palavra de Deus sobre isso, sobre assumir responsabilidades com relação à família a nossos pais, e criar uma família também, né? Constituir família, né? Mulher, filhos, e também ter responsabilidade financeira com o nosso trabalho, e nosso próprio sustento, né? Porque isso é algo que não tem sido incentivado. O importante hoje você vê as pessoas, elas tentam fugir de todo jeito. Às vezes até começam um relacionamento, mas não quer assumir esse relacionamento, não quer oficializar esse relacionamento, tem medo de assumir algo que ele já está vivendo. Na prática ele já está vivendo aquele relacionamento. Mas ele tem medo de dar o nome, até mesmo do namoro. Então nem vou falar em casamento, vou falar de namoro. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar até que estão namorando. Por quê? Porque elas têm medo desse compromisso, dessa responsabilidade, né? O que a gente pode aprender, então, com a palavra de Deus? O que Cristo diz pra gente em relação a isso? Gente, é assumir responsabilidade, né? É entender que é desafiador, né? Por que hoje os jovens casais, né, que estão aí casando com 25, 30 anos de idade, né? Por que muitos deles não querem ter filhos, né? Ou querem ter apenas um filho? É pela o medo de assumir responsabilidade, de ter que educar, ensinar, discipular uma criança. Não é só pela questão financeira. Sim. Também pela questão financeira, né? Tem toda aquela questão, eu não vou dar conta, é caro gerar um filho, criar um filho, porque tem que dar estudo, roupa e tal. Não é só pela questão financeira, é pela responsabilidade geral, a responsabilidade emocional, porque, gente, é um desafio. Você amar uma pessoa não é fácil. Né? É muito bom, é muito maravilhoso, é muito gratificante você amar alguém e ver que Deus está usando a sua vida para abençoar alguém. Mas a palavra de Deus não esconde que é desafiador, né? A gente não pode dourar a pílula aqui, romantizar a questão. Mas é de Deus, porque Deus, o amor assume responsabilidade. Um dos aspectos do amor é exatamente isso. É não pensar somente em si mesmo, mas é pensar no outro, no próximo. Então, falar de responsabilidade é falar da coisa mais básica, que é o amor. E se a gente ama, e a Bíblia fala o tempo todo de amar, a Bíblia fala que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então, se eu amo, eu assumo responsabilidade. Por quê? Porque se eu amo, eu não penso só em mim mesmo. E eu penso também no próximo. E se eu amo, eu não tenho medo de gerar. Né? E todas as responsabilidades que isso vai implicar. Então, é verdade, nós estamos vivendo, você, né, jovem, adolescente que está nos escutando agora, você está crescendo numa sociedade onde está todo mundo fugindo de assumir responsabilidade com o próximo. Muita gente com medo, né? Muita gente falando assim, eu não dou conta nem da minha própria vida, que dirá da vida de alguém mais. Só que a gente não percebe que é justamente cuidando do outro que nós vamos dar conta da nossa vida. Isso é uma mentira a gente achar que nós primeiros vamos dar conta da nossa vida para depois dar conta do outro, né? Não, é aprendendo a assumir responsabilidade com o outro que muita coisa na nossa própria vida vai se resolver também, tá? Então, isso por quê? Porque isso ensina a gente, isso, né, vai ensinando a gente a lidar conosco mesmo. Então, é uma mentira achar que eu tenho que primeiro estar com tudo resolvidinho na minha vida para eu conseguir, então, assumir uma responsabilidade com alguém. Esse dia nunca vai chegar. É verdade. É por isso que todo mundo está adiando o casamento. Porque ele fala assim, primeiro eu tenho que estar ganhando um bom salário, eu tenho que já ter feito a pós-graduação, eu tenho que ter já uma casa mobiliada, né? Eu tenho que ter um carro para depois pensar em casar.
Não, gente. Ou, não, eu tenho que estar emocionalmente estabilizado e tal, maduro para eu poder ter um filho. Não. É quando a gente assume responsabilidade, por exemplo, com a namorada, com o namorado, e já começa a planejar um casamento, aí é que eu vou aprendendo, né, ganhando maturidade, porque é só na relação que a gente ganha essa maturidade. Se eu ficar sozinho, só no YouTube ali, né, só tentando absorver informação, isso não vai me trazer maturidade. Aliás, é um dos maus da modernidade. É muita informação e pouco conteúdo profundo. Sim. Entendeu? Então, a gente acha que acúmulo de informação vai me dar sabedoria. E não vai. Era melhor eu ter, às vezes, menos informação, mas mais compromisso com aquilo que eu estou recebendo e mais compromisso com... Aonde vem a sabedoria? Onde vem a maturidade da vida? Onde vem o equilíbrio emocional? É quando, então, eu amo o próximo, eu vou aprendendo na relação, entendeu? Numa prática de vida e não apenas na teoria, eu vou, então, lidando com essa prática, aprendendo, errando, sim, arrependendo lá do erro, né? E vou consertando aquilo e a gente vai caminhando. Então, não tenha medo de assumir responsabilidade. E você não tem que estar pronto, totalmente pronto para assumir responsabilidade. Você nunca vai estar totalmente pronto antes de assumir responsabilidade. Quanto mais cedo você for assumindo responsabilidade com o próximo, você não precisa casar. Você pode assumir agora, com a namorada, com o namorado. Você pode assumir responsabilidade com um colega, com o seu pai, sua mãe, com a irmã, dentro da sua casa. Assuma as suas responsabilidades. Quando você tinha 5 anos de idade, era uma responsabilidade pertinente a 5 anos. Agora que você tem 10, 12, 14, você já dá conta de assumir responsabilidades pertinentes à sua idade. É verdade. Então, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Então, a partir, já nessa idade, você já pode aprender muito sobre responsabilidade. Lá no dia a dia da sua casa. Responsabilidade com os deveres domésticos da casa, né, arrumando seu quarto, responsabilidade com o estudo, responsabilidade com o recurso, o dinheiro, a mesada, aquilo que, né, você vai fazer uma compra, escolher, tudo isso você já vai assumindo responsabilidade, né, com as pessoas. Excelente. Bom, a gente já está caminhando para o final, né, nosso Saltinho Entrevista, e queria agradecer muito, porque isso a gente aprende demais, né, e assim como acabamos de falar, quando a gente ama alguém, quando a gente passa a viver em função daquela pessoa, isso nos amadurece, isso nos ensina, né? E eu acho que ensinar também é uma forma de aprender, né? Então, assim, eu gosto muito de ouvir, de ensinar, de ser ensinado, porque eu entendo isso como o mesmo processo, né? Quando a gente ensina, a gente também acaba aprendendo. E eu acho que isso também é uma coisa importante, porque mesmo com pouca idade, a gente já consegue ensinar alguém sobre a palavra de Deus, a gente já consegue falar do Evangelho, né? Pregar para alguém, falar do amor de Cristo. Então eu acho que isso também é uma coisa importante, uma postura que a gente precisa fazer, e mostra que a gente está amando a pessoa, e com isso vai nos gerando esse amadurecimento também, né? Sem dúvida. Então, assim, muito obrigado mais uma vez, e a gente nós nos veremos na próxima semana agora, e obrigado pela audiência. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, se você ainda não segue, Saltinho90, e se você também quer continuar participando das nossas programações, entre em contato com a gente vai falar aí sobre nossos rolês, sobre os nossos devocionais, e é isso aí, até o próximo episódio, tchau! Tchau, galera, até mais! Se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Cabra macho.